Olá, boa tarde a todos os seguidores. Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, com a temática relacionada à pandemia e sua repercussão nos contratos civis. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Souza Lima, sou juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Professor também da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, nos cursos de aperfeiçoamento e formação de juízes e servidores. E estamos iniciando mais uma live do projeto SMAL ao vivo do Tribunal de Justiça de Alagoas. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Errá, doutor em Direito Civil, que vai bater um papo com a gente durante uma hora de live a respeito dessa repercussão da pandemia nos contratos civis, tentando abordar alguns contratos mais comuns do dia a dia, como o contrato de locação, contrato de plano de saúde, alguns contratos empresariais que podem sofrer impactos diretos da pandemia, e com isso criar uma abordagem para que as pessoas, não só os conhecedores de direito propriamente ou familiarizados com as matérias jurídicas, possam também entender um pouco de como trabalhar o seu contrato. De repente, um contrato de locação que ela esteja envolvida, um contrato de plano de saúde. Com isso, ela vai ter como acessar algum conhecimento básico com a linguagem que a gente vai usar, uma linguagem simples para que todos possam entender, e aí poder adotar algum tipo de providência, tentativa de renegociação dos seus contratos com os seus parceiros contratuais, para que a repercussão da pandemia seja o mais amena possível. Então a gente está aguardando aqui o nosso convidado, o professor Marcos, que já está na linha. Já o chamei, já o convidei para a nossa live. Ele está se conectando, já está conosco aqui. Como é que vai, meu amigo? Tudo bom, Marquinhos? Melhor agora vendo você, encontrando aqui um monte de gente conhecida aqui nos comentários. Eu estava comigo seu, eu estava num curso lá no TRT com o professor João Leite, e ele mandou um abraço, tá? Aí estava me despedindo do pessoal. O João foi um amigo nosso aí no curso de mestrado lá na UFAL. Eu não consegui encerrar o curso, fiquei faltando a dissertação final, mas ele avançou e conseguiu êxito no curso. Isso, mas é uma paixão que eu ainda pretendo concluir, né? Porque ensinei durante muitos anos e a magistratura terminou me tomando de conta e a gente ficou um pouco afastado da academia. Mas até porque nos voltamos para o ensino mais de formação de juízes, de servidores da justiça. Estamos dando uma contribuição não tão direta à academia, mas de forma indireta para a formação dos juízes e de servidores. Dizer, Marquinhos, que me permita chamar de Marquinhos, né, claro. Que é um prazer enorme tê-lo conosco, é uma satisfação. A escola pensou nessas lives e quando me incumbiram de trabalhar um pouco a seara do direito civil, a primeira pessoa que me veio em mente foi você, que além de um amigo, é um profissional sensacional na área de direito civil, reconhecido no Brasil todo, doutor em direito, né, além de um advogado brilhante. Então, vai ser o sucessor dos nossos grandes civilistas alagoanos, né? Que não são poucos. Marcos Melo, Paulo Lobo, o Felipe Peixoto, é um amigo também nosso que está lá em Belo Horizonte, um grande nome hoje no direito civil, e você não fica de fora dessa pleiade de grandes civilistas, né? Por isso que a gente resolveu chamá-lo para bater um papo hoje aqui descontraído, sobre essa temática tão importante, não só para quem é conhecedor do direito civil, né, mas também para aqueles que
estão envolvidos em algum tipo de contratação impactada por essa pandemia e que quer luzes, diríamos assim, para pensar como vai renegociar os seus contratos, como vai discutir essas questões que lhes são muito caras, né? Então, essas pessoas gostam também de ter um norte de um especialista para que a coisa funcione melhor para ela quando for debater com o seu parceiro contratual. Então, por isso que o seu nome foi pensado e a gente está muito feliz em tê-lo aqui na escola hoje. Eu sou parceiro da escola há muitos anos, me considero um professor da escola, estou sempre colaborando. Quero lhe agradecer o convite, quero agradecer a direção da escola. Aos colegas que estão aqui, minha amiga Jaque, colega de turma, Fernando Guerra, eu estou vendo vários nomes conhecidos aqui, alguns alunos também. André Aparísio, eu vi aqui também. Isso. E veja, Gustavo, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar as pessoas é o seguinte: ninguém estava preparado para o que aconteceu. E a gente sofre os impactos em vários níveis diferentes, com intensidades diferentes. E o que eu vi nos últimos 2 meses eram as pessoas clamando por um remédio padrão, como se fosse uma roupa que coubesse em todo mundo e que você fosse forçar aquilo ali e tivesse uma solução mágica para resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer, porque a pandemia afeta contratos de modo diverso. E mais, às vezes afeta para o negativo, mas pode afetar no sentido oposto. Quantos negócios não estão florescendo agora com a pandemia? Ou novas atividades, ou a intensificação de atividades que já existiam. Então, acho que a gente precisa começar esse bate-papo dizendo o seguinte: olha, o contrato é um espaço de autonomia. E se é um espaço de autonomia, cada um customiza o seu contrato de acordo com as suas necessidades. E ninguém melhor do que as partes para saber se as necessidades vão ser atingidas ou não vão ser atingidas. Nós tivemos problema, beleza, tivemos o problema da pandemia. E aí o que acontece? Eu vou bater na sua porta lá no judiciário. A primeira coisa que eu vou perguntar quando eu for escrever a petição, que eu tenho certeza que você vai olhar, é o seguinte: o contrato que as pessoas celebraram diz respeito a alguma coisa em relação a eventos fortuitos ou de força maior? Você vai dizer, poxa, Marcos, ninguém imaginava isso, não tem nenhuma cláusula nesse sentido. Será? Deixa eu te dar um exemplo de um setor que trata dessa cláusula. Eu estou falando, Gustavo, do pessoal da construção civil, que adora alegar a famosa cláusula de tolerância e dizer que aconteceu algo extraordinário e imprevisível e dizer que não pode entregar os imóveis no prazo prometido e que precisa de mais 180 dias para entregar os imóveis. Ah, é? Beleza. Então agora a gente tem um evento extraordinário e imprevisível que vai favorecer o consumidor. E eu tenho visto gente me dizendo assim, não, mas os 180 dias são do incorporador, do construtor, o prazo que fica parado agora a construção por conta da medida do governo de distanciamento, você tem que somar nisso. Espera aí, a disposição sobre evento extraordinário e imprevisível é para qualquer parte do contrato. Não é exclusivo de um dos lados do negócio. Já é uma cláusula excepcionalíssima, porque você está diante de uma situação onde o consumidor fica 6 meses impedido de aplicar ao fornecedor qualquer consequência do implemento. E você ainda quer dizer que aquilo ali é privativo de um lado só? Eu acho que não faz sentido. Outra área que menciona cláusulas de imprevisão com alguma frequência é o campo dos seguros, é o campo dos planos de saúde. E talvez alguns se assustem com o que eu vou dizer. Pessoal, a maioria dos seguros de saúde e seguros de vida celebrados no Brasil tem cláusula de exclusão para pandemias. O que significa dizer que vai ter gente que vai se assustar porque um parente, infelizmente, faleceu, a pessoa lembrou que ele tinha um seguro de saúde e vida, vai buscar o valor da inedição do seguro e não vai encontrar nada. A bem da verdade, em favor da maioria das empresas de seguro, a Confederação dos Seguros decidiu, aspas, por liberalidade, que iria pagar as indenizações por morte em casos de Covid, apesar das cláusulas de exclusão que você tem no contrato, tá certo? Então, mas a gente tem que levar em consideração isso, porque talvez seja a nossa primeira pandemia, meu amigo, mas eu acho que não vai ser a última, tá? E a partir de agora, a gente tem que pensar, quando for celebrar um contrato daqui para frente. Eu tenho recebido ligações de pessoas falando assim, Marcos, em qualquer contrato eu posso alegar agora a questão da imprevisão. Deixa eu colocar 3 pontos para vocês. Primeiro, eu tenho contratos feitos antes da pandemia que vão sofrer as consequências agora durante o período de distanciamento. Mas eu tenho um monte de contratos feitos nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo que trabalha com seguro de saúde e ele me disse que mês passado ele aumentou as vendas de novos seguros em 30%.
E aí, veja só, uma coisa é eu falar assim, eu contratei o meu seguro em fevereiro, antes do carnaval, e ninguém falava de Covid em Maceió. Mas eu contratei o meu seguro em maio e eu não posso alegar imprevisão e algo excepcional se eu fiz uma contratação nova durante a pandemia. Não tem nada que eu não saiba. Talvez eu não saiba quando vai terminar, mas eu sabia das consequências porque eu estava fazendo. Eu digo respeito a isso, Gustavo, porque tem amigos meus comprando coisas no Mercado Livre. E aí o que é que acontece? Poxa, Marcos, eu compro, o cara promete entregar em 5 dias úteis, quando dá 15 dias, aí o cara liga dizendo assim, olha, por conta da pandemia eu não posso lhe entregar não. Mas espera aí, meu amigo, você está vendendo durante a pandemia, você conhece as dificuldades, a situação da semana passada não mudou em relação a essa semana. Como é que você quer utilizar a Covid para justificar o seu inadimplemento? E nesse aspecto... Fala. Aproveitando esse gancho seu, você acha que a pandemia, né, ela afeta os contratos, de uma maneira geral, os contratos civis? É bom deixar claro para o público, isso, que nossos seguidores, que a gente, digamos assim, fez um corte nos contratos de uma maneira geral, né, porque existem os contratos relacionados ao consumo, as relações de consumo, que a gente pode até, de alguma forma, mencioná-los também, mas o nosso foco são os contratos civis. Então, você acha que a pandemia, por força dos contratos civis, ela afeta esses contratos mais comuns, como, por exemplo, contrato de locação, comercial, residencial, um contrato de plano de saúde que não seja necessariamente regido pelo Código de Defesa do Consumidor, de autogestão, que eles são afetados da mesma forma pela pandemia? Isso é uma questão. E a outra, o sistema civil brasileiro, com a ideia da força maior, com essa base, com esse fundamento de força maior, é suficiente? Ele consegue, com base nisso, por si só, dar vazão às necessidades que a pandemia tem, a repercussão que ela tem causado nesses contratos civis? Deixa eu dividir a sua pergunta em 3 pontos. Primeiro, afeta da mesma forma? Não afeta, tá certo? E aí eu acho o seguinte, quem vai ao judiciário e diz que foi afetado, tem o ônus de comprovar como foi afetado, tá? Aqui eu queria fazer referência, Gustavo, ao RJET. A lei 1410, ela é de 10 de... Recentíssima. Recentíssima. Ela é de quarta-feira passada, tá? 6 dias, né? Ela foi publicada... 6, 7 dias. Isso, ela foi publicada no Dia dos Namorados, dia 12, ela entrou em vigor no dia seguinte, no dia 13. Então a gente tem 13, 14, 15, 16, 17, hoje é o 5º dia de vigência dela. E me chama a atenção nessa lei o seguinte, todos os artigos que tratariam de contratos foram vetados. Mas eu sinto falta de um artigo. O artigo 6º me dizia o seguinte, que eu não poderia utilizar nenhuma discussão relativa à pandemia retroativamente. E essa lei, o RJET, estabelece como data inicial dos efeitos da pandemia dia 20 de março e data final para o dia 30 de outubro. Essas 2 situações a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque vai ter gente que estava atrasado em março, mas no dia 5, no dia 10. E vai ingressar em juízo depois que começou a pandemia e vai tentar utilizar a pandemia como justificativa para descumprimento do contrato. E a lei deixa claro que tem um termo inicial para você considerar os efeitos da pandemia, mas o artigo que vedava o abuso de direito, que vedava o comportamento oportunista, esse foi vetado pelo presidente. Eu não sei se o Congresso vai manter o veto ou não. Isso é uma coisa que a gente precisa considerar. Quando você me pergunta se é suficiente caso fortuito e força maior para lidar com esses assuntos, primeiro, a gente vem usando só isso desde março, e com algum sucesso. Mas qual era o problema? Você entende fortuito e força maior de um jeito, eu entendo um pouco diferente, e se a gente chegar num acordo sobre o que é fortuito e força maior, talvez eu acho que para esse caso específico, 15% de alteração nas prestações é suficiente, e você acha que 30% é que seria suficiente. O que aconteceu no Brasil é que a gente passou a ter uma série de decisões judiciais, decisões muito acertadas, mas completamente desuniformes, ou seja, diferentes, distintas. E aí, para você ter um país com dimensões continentais, tratando o mesmo assunto de maneiras tão diferentes, isso começou a complicar. Houve uma iniciativa para fazer uma lei provisória, como foi feita na Espanha, na Alemanha, como foi feita em Portugal, tentando estabelecer uma baliza mínima e uma baliza máxima para dar ao juiz uma moldura, para ele agir dentro dessa moldura e ajustar isso numa sintonia fina para o caso concreto.
Mas o que é que acontece? Os dispositivos foram vetados. E o que é que sobra para a gente? Gustavo, se eu vou dizer que não cumpri o contrato por caso fortuito, por força maior, eu estou confessando que eu sou inadimplente, mas que eu não quero que os efeitos da inadimplência me atinjam. Então, o que eu estou dizendo é que eu não quero continuar no contrato. Eu quero que o contrato seja resolvido. E aí, quando o cliente liga para mim e diz assim, Marcos, eu quero alegar caso fortuito por conta da Covid. Aí eu pergunto a ele o seguinte, e você quer prosseguir no contrato? Porque você tem um contrato de 5 anos. Só se passaram 3 anos. Tem 2 anos pela frente. Nós estamos em confinamento há menos de 3 meses. Isso é uma questão transitória. Você quer matar o seu contrato agora ou você quer prosseguir nesse contrato? Então, as pessoas têm que separar contratos instantâneos de contratos de duração. Se eu tenho um contrato instantâneo, talvez a solução seja eu falar de estado de perigo, eu falar de lesão, e eu trabalhar o plano da validade. Eu tentar nulificar uma cláusula, tá certo? Por exemplo, ou ela é apenas anulável e pedir que o magistrado reconheça a nulidade da cláusula naquele momento, dali para frente. Mas quando eu falo de caso fortuito e contrato de longa duração? Longa duração, eu estou falando de um fato superveniente e mais, eu saí do livro da Teoria Geral dos Contratos e eu fui para a responsabilidade civil, para a responsabilidade contratual. E a responsabilidade no Brasil, ela é uma responsabilidade repressiva, ou seja, alguém é inadimplente e por conta do inadimplemento, ao regular as consequências do inadimplemento, eu, credor, vou dizer assim, fulano foi inadimplente e vou reclamar você. O quê? A execução da cláusula penal. E aí o inadimplente vai dizer, peraí, não incide cláusula penal nesse caso, porque eu não dei causa ao inadimplemento. Aquele cumprimento foi impossível, ou aquilo ali decorreu de fato do príncipe, o Estado impediu que eu abrisse, que eu oferecesse o serviço. Então a pessoa está buscando se eximir de uma responsabilidade. Mas se ela for bem sucedida, ela se exime da responsabilidade e o contrato morreu. Porque você vai declarar a resolução do contrato, mas vai considerar a resolução involuntária e sem incidência das penalidades que estão na cláusula ou que você fixaria na sentença. Então, o que às vezes as pessoas não entendem é que a gente tem um tratamento para revisão contratual que não depende necessariamente de alegação de fortuito e força maior. O que depende é de você dizer que existe um evento superveniente e extraordinário que desequilibrou o contrato. E aí, o desequilíbrio da base objetiva do negócio justificaria... A base objetiva de Lares, né? Perfeito. Se você gostar de um autor alemão, se você tiver nesse raciocínio da base objetiva do negócio, o que é que a gente tem que levar em conta? Eu acho que isso é importante chamar atenção para as pessoas. Nós tivemos uma alteração legislativa em setembro. E muita gente está raciocinando revisão negocial, revisão contratual com base no texto original do Código Civil de 2002. O que é que a Lei da Liberdade Econômica, que entrou em vigor em setembro, fez? Ela primeiro alterou o artigo 113, que fala da interpretação do negócio. Dos contratos. Depois ela alterou o artigo 421 e colocou um artigo 421A. E, basicamente, ela passou a dizer o seguinte, olha, o exercício da autonomia de celebrar um contrato pressupõe que as partes discutam a alocação de riscos. Dizendo em outras palavras, quando você fizer o contrato, você tem que prever que pode dar errado e você tem que estabelecer quem é que vai assumir as consequências daquele momento que der errado. E se isso tiver previsão no contrato, a revisão negocial é excepcional e o juiz deve preservar, abre aspas, a racionalidade econômica definida pelas partes. Ponto. Sim. Tá certo? E aí o que é que acontece? Muita gente achou que essa lei foi uma resposta ao excesso de ativismo judicial, a decisões que interferiam demais na autonomia privada. Só que quem faz isso faz com base em achismo, porque não tem nenhum número concreto. Se eu te perguntar agora, empiricamente para você, se tem mais pedidos na área civil, contratos paritários, de extinção de contratos por inadimplemento ou de revisão, provavelmente você vai me responder que tem muito mais pedidos de resolução do contrato por inadimplemento que de revisão. E esses números são no Brasil inteiro desse jeito. A gente tem pesquisas recentes feitas pela UERJ no Rio de Janeiro, mostrando que o número de ações que efetivamente pedem a intervenção do magistrado para rever as bases do contrato é muito menor do que o número de ações que pede a extinção do negócio. Tá? Então, de certa forma, isso vai até contra
a ideia de preservação do contrato, né? Perfeito. Que nesses contratos de longa duração, né, ou de prestações deferidas ao longo do tempo, o fator tempo ele é fundamental. E, em regra, são contratos cativos, que a pessoa passa muito tempo vinculado, né? A gente tem inúmeras questões, contrato de locação comercial de 5 anos, que geralmente é feito com esse tempo todo, as locações residenciais de 3 anos, os contratos de plano de saúde, contrato de fornecimento de água, ou seja, vários contratos são de longa duração. Então, a ideia de preservação do contrato é a ideia que deveria prevalecer. Mas as pessoas se apegam a questões, às vezes, menores para romper o contrato. Isso. Em vez de tentar viabilizar uma renegociação de conteúdo, termina fazendo com que esses contratos percam o interesse de alguma forma para os parceiros comerciais. Aí depende, aproveitando esse... Oi. Pode falar, depois eu completo. Aproveitando esse gancho, qual é o papel que você enxerga aí nesse momento, até para colocar para os nossos seguidores e ouvintes, que muita gente está confundindo renegociação com revisão contratual. E, na verdade, a renegociação, embora seja muito comum nos contratos comerciais, ou que envolvam grandes empresas, que é a chamada cláusula headship, né, de renegociação, ou seja, aquela cláusula que obriga a renegociar os conteúdos contratuais. Nos contratos mais comuns, talvez depois da pandemia isso mude de configuração, mas nos contratos mais comuns não é corriqueiro a colocação de cláusula de renegociação. Eu perguntaria para você, para que você esclareça para os nossos seguidores e ouvintes. Veja, há uma diferença conceitual entre cláusula de renegociação e a ideia de revisão contratual. Primeira coisa seria essa, que muita gente está confundindo, que eu reviso a necessidade de renegociação, quando na verdade a renegociação é algo que envolve os parceiros contratuais. A revisão já é uma consequência da ineficiência, né? da incapacidade de renegociação dos parceiros. E outra coisa colada nisso, que eu acho muito importante, inclusive para os juízes que estão nos ouvindo, é o seguinte. A renegociação existe quando da não existência de uma cláusula headship de renegociação. Existe a possibilidade de eu exigir judicialmente a renegociação do contrato como decorrência do princípio da boa-fé, ou seja, existe esse conteúdo de vinculação entre renegociação e boa-fé, há um dever legal de renegociação fora da cláusula de renegociação que alguém queira colocar num contrato qualquer. Existe esse dever legal de renegociar e eu posso exigir isso na justiça se as tentativas de renegociação extrajudiciais forem frustradas. Vamos para lá. Acho que você fez ótimas colocações e todas essenciais para esse momento. Quando a gente fala de hardship, a gente está falando de vontade. Eu estou falando o seguinte, as próprias pessoas que decidiram contratar também decidiram que se aparecesse uma pedra no caminho, elas se obrigariam a sentar na mesa de novo. Tá? Então, qual é a origem, qual é a fonte da ideia de você renegociar quando você tem uma cláusula de hardship no contrato? Tá? É a vontade das pessoas, eles se obrigaram àquilo. Quando você vai para uma revisão contratual, eu estou falando de revisão judicial dos contratos, eu estou falando que houve uma alteração das circunstâncias, uma das partes procurou a outra para conversar, a conversa não foi possível por qualquer momento, e eu vou ao judiciário dizendo o seguinte, tentei conversar, não consegui, esse contrato é de longa duração, eu tenho interesse em manter esse contrato até o final, mas mantidas as condições de temperatura e pressão que existiam no início. Quando a gente fala de rebo e sic stantibus, os romanos diziam que a gente tem a obrigação de respeitar a palavra dada enquanto as coisas assim permanecerem. Se houver uma alteração das circunstâncias, é necessário a gente alterar. O alemão fala de perturbação da relação obrigacional. É como se eu tivesse um ruído na relação, eu preciso resolver esse ruído antes de eu prosseguir. Mas o que é que caracteriza a revisão? É a palavra que você usou, é conservar. Se eu quero rever, eu não quero encerrar o contrato. Se eu quero rever, eu quero permanecer no negócio até o final, mas em bases que sejam aceitáveis. E veja, não são as bases do juiz.
São as bases que as pessoas estabeleceram lá atrás, no início do negócio. Mas aí, o que é que você me fala? Você me fala de um contrato onde... Sabe qual é o problema? Que as pessoas, quando vão procurar o advogado, elas dizem assim, eu quero fechar um negócio com o fulano, já está tudo certo, o preço vai ser tanto, eu vou pagar assim, e quando é que eu pego o contrato? Eu digo assim, mas espera aí, e se der alguma coisa errada? Eita, Marcos, mas também você só pensa em desgraça, só pensa em miséria. Eu conheci o cidadão agora, tem 10 minutos, mas ele parece ser gente tão boa. Olha, ele é vizinho de um amigo meu, e se ele é vizinho de um amigo meu, ele não vai fazer nada de errado comigo. Eu sempre digo às pessoas que não são os amigos não são os inimigos que enganam você ou que descumprem as coisas com você. Porque do inimigo você tem medo, Gustavo. Você toma precaução. Agora, quando você vai negociar com um amigo sem precaução nenhuma, ele vira um ex-amigo. Porque você vai descobrir da pior forma possível que aconteceu alguma coisa errada. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas confiam nas outras e resolvem fazer um contrato sem nenhuma disposição do que fazer em caso de problemas. Então, eu tenho uma missão. Então, se eu tenho uma missão, o que é que a gente raciocina? Que se eu tenho um problema, eu vou procurar outra parte. Mas a outra parte não quer conversar comigo. Mas se no contrato não tem nada escrito dizendo que ele é obrigado a conversar comigo, isso pode ser imposto. O que a gente tem a partir de 2003 no Brasil é uma discussão sobre deveres expressos no contrato e deveres implícitos no contrato. Os deveres expressos decorrem da vontade dos contratantes e de determinações da lei. Os deveres implícitos estão na cláusula 420, no artigo 422 do Código Civil, que fala que você tem que agir com lealdade e com boa-fé. Agora, a minha pergunta é, o que é que significa agir com lealdade e boa-fé? A gente vai analisar que eu não posso olhar para o outro lado e ver um inimigo e dizer assim, eu tenho que derrotá-lo, que eu vou sair vencedor nessa história. Uma relação contratual é uma relação onde a gente faz um programa que é bom para as duas partes. E ambos têm que colaborar para que aquele programa chegue ao final. E nessa colaboração, como é impossível você imaginar todos os deveres negociais, se você tiver que a meta é conservação do contrato, se você tiver que a meta é o melhor adimplemento possível, parte da doutrina diz que existem deveres anexos ou deveres secundários, ou deveres laterais. Que não são relacionados à prestação, são relacionados Sim. à proteção dos interesses. Dentre esses deveres, a gente extrai o dever de mitigar o prejuízo. Esse dever não existia no Brasil positivado. Quando o Brasil ratificou a Convenção sobre Comércio Internacional de Compra e Venda, o Duty to Mitigate the Loss veio para a legislação interna brasileira. E passaram a existir vários trabalhos publicados com essa perspectiva. Dever de mitigar os próprios prejuízos. Não entendi, Marcos. Eu contratei alguém e para ele cumprir o contrato, para ele está muito penoso. E para mim só tem vantagem. A gente passa a entender que existe o dever das pessoas sentarem para conversar para mitigar prejuízos, e essa é uma via de mão dupla, credor e devedor. Aí você vai me perguntar assim, Marcos, onde é que está escrito isso? Isso no Brasil ganhou mais fôlego quando o professor Anderson Schreiber escreveu a tese de titularidade dele na UERJ há 2 anos. Esse livro está publicado pela Saraiva, o dever de renegociar nos contratos. Eu tenho ele, já li. O Anderson muito coloca bom. O dever, o livro é muito bom. O Anderson coloca o dever dentro da boa-fé como fundamento, mas aí você me pergunta assim, e se o cara não quiser sentar para conversar? Vamos fazer uma analogia. Nós temos uma lei em vigor no Brasil desde 2015, que é o CPC. E o CPC estabelece uma audiência de mediação. A minha pergunta é o seguinte, qual é a consequência de eu não comparecer para a audiência de mediação? Eu posso obrigar a pessoa a sentar e a mediar. Sabe o que eu acho que é estranho, Gustavo? É que as pessoas, quando falam em dever de renegociar, parece que a pessoa é obrigada a mudar os termos do contrato. Não é isso. O que a gente está discutindo aqui não é o fim, é o meio. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se você tem um problema, você tem que abrir um diálogo, você tem que abrir um canal de conversação, você tem que sentar na mesa. Se você chegar a bom termo, ótimo, maravilha. Se você não chegar, continua a discussão no judiciário. Agora, as pessoas estão achando que dever de renegociar é obrigar o outro contratante a aceitar os termos que estão sendo propostos. Não tem nada a ver isso, porque a vontade continua intacta e eu só vou fazer aquilo que é conveniente para mim, tá? Isso aí seria revisão, né? Sim. Ontem me ligou um cliente com a seguinte situação. Marcos, o meu locatário não pagou o aluguel de março, 0 aluguel de março. Quando foi no mês de abril, telefonou para mim e eu voluntariamente disse a ele que se ele poderia continuar no imóvel se ele pagasse em março integralmente
e pagasse a partir de abril 50%. É uma loja no centro, é uma loja comercial, tá certo? E o cidadão disse que 50% era pouco, que ele não ia continuar desse jeito e que eu tinha o dever de renegociar. Ele está renegociando. Ele fez uma proposta, o outro não aceitou. Podia ter feito uma contraproposta. O dever está cumprido. Agora, quando a gente fala de dever, a gente imagina que o descumprimento do dever gera uma sanção. E quando a gente fala de dever de renegociar, a pergunta é, tem sanção estabelecida no ordenamento? Você sabe melhor do que eu que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Para audiência de mediação, talvez eu possa enquadrar como ato atentatório de dignidade da justiça e possa estabelecer a partir daí um caminho para estabelecer uma multa para a pessoa. Mas para essa figura do dever de renegociar, de conversar, há quem estabeleça uma similitude com perda de oportunidade ou com perda de chance e estabeleça a possibilidade de indenização por perdas e danos. O próprio antes do livro dele não vai tão confiante em relação a isso quando trata do assunto. Ele diz que seria uma possibilidade, mas ele não aprofunda. A gente está no ponto de estimular as pessoas à renegociação, de buscar meios alternativos de resolver. E nesse ponto, amigo, eu queria que as pessoas refletissem o seguinte: a gente não vai falar de Covid só até o final do mês ou até o final do ano. No judiciário, a pauta dos próximos 4, 5 anos, tá, é Covid. Porque a gente vai receber esse acervo de processos e a gente vai discutir, isso vai para o tribunal, isso vai para o STJ, isso vai voltar. E a gente tem que levar em consideração que a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está na maratona. A gente tem que se preparar, tá, para o que vai vir daqui para frente. E se você me permite, tem uma coisa que está me incomodando desde sexta-feira que eu queria te ouvir. Você acompanhou o projeto de lei que virou RJET. E o projeto de lei tem uma coisa que para mim é muito boa, que é a questão da suspensão dos prazos de prescrição. Porque quando a gente fala de caso fortuito e força maior, infelizmente no Código Brasileiro, ao contrário do Código Francês, por exemplo, não há previsão de suspensão de prazo de prescrição e decadência automaticamente em casos de calamidade, em casos de pandemia, tá? Então, o fato é o seguinte, a gente tem um decreto de distanciamento social, a gente tem um decreto que impede que várias atividades funcionem, e pode ser que para eu defender os meus direitos, para eu poder ingressar com ação de resolução contratual, eu preciso de documentos, preciso consultar pessoas que eu não tenho acesso nesse momento, tá? E aí, por que eu estou colocando isso para você? O artigo 3º do RJET, da Lei 1410, estabelece a suspensão dos prazos. Até aí parece uma boa notícia. Só que, Gustavo, veja qual é o meu problema. O RJET diz que a pandemia começou dia 20 de março, ok? De março. Mas a lei que estabelece a suspensão dos prazos diz que a suspensão do prazo vale a partir da vigência da lei, 13 de junho. Amigo, se eu tenho um contrato e sofri um prejuízo por conta de inadimplemento na primeira semana de abril, na primeira semana de maio, e eu não tomei providência, o prazo de prescrição estava correndo ou não estava correndo? Tu acha que a gente vai ter no judiciário uma interpretação que vai ser ao pé da letra literal, suspensão de prazo de prescrição só a partir da vigência do RJET, a partir de sexta-feira para cá? Ou você acha que se o próprio RJET reconhece que a gente estava numa situação excepcional de pandemia desde 20 de março, esse período entre 20 de março e 12 de junho também seria passível de alegação de suspensão de prescrição? Porque, veja, isso vai interferir em todos os prazos nos próximos 10 anos, que é o prazo geral de prescrição que a gente tem no Código. O impacto desse dispositivo, muita gente não está dando valor a ele, é enorme, com consequências pragmáticas no futuro. Na verdade, o judiciário os juízes tendem, quando trabalha com questões relacionadas a prazos de prescrição e decadência, a atender de forma rigorosa às previsões constantes da legislação, né? Até porque os marcos, principalmente o marco inicial dessas questões relacionadas à prescrição e decadência, são muito caros para os juízes quando estão interpretando esses conteúdos. Agora, diante de um conflito que me parece evidente entre o que foi objeto de aprovação pela lei e o marco temporal inicial da pandemia, que retroagiu a março, quando a lei estabelece o prazo para a prescrição a partir da vigência dela, ou seja, dia 13 de junho, né? Isso pode gerar, de alguma forma, uma discussão de retroação desse período de termo inicial para o período inicial da pandemia.
Por isso que o que vai, no meu modo de sentir, apesar de num primeiro momento, eu tender como juiz, optar pela previsão prevista na RJET, pode ser que o caso concreto... Caso específico, exatamente. Específico, né, casuisticamente, a gente enxerga a possibilidade de fazer um outro marco, de trabalhar com outro marco, que seria o marco do início da pandemia. Isso vai depender muito, muito do caso concreto e do tipo de contratação e do fator fundante para esse conteúdo que vai ser submetido ao Poder Judiciário. Entendeu? Por isso que eu acho que não pode ser uma coisa fechada. Não obstante a gente esteja diante, volto a dizer, de prazos de decadência de prescrição que são, em regra, caríssimos para o trabalho que a gente termina tendo que se deparar com ele todos os dias. Né? Eu queria só registrar aqui a presença de Laila, que tem participado de forma direta aqui nas nossas discussões, registrar a presença dos meus assessores, registrar a presença do grande processualista brasileiro, o nosso grande amigo Pedro Henrique, que acabou de entrar agora há pouco, né? E que nossa live está sendo bem proveitosa, né? Com certeza. Pelas pessoas que estão participando. Várias outras pessoas também importantes aqui sendo nossa audiência, né? Audiência cara. Tá? Perfeito. Marquinhos, eu queria que você ponderasse um pouco. Acho que se a pergunta que você me colocou foi respondida satisfatoriamente, sim, eu queria que você já abordou um aspecto que eu queria abordar, que seria o problema das perdas e danos, exatamente como decorrência do não cumprimento do dever de renegociação. Mas você já deixou isso bem claro, que a perda de danos... Eu mesmo enxergo, por exemplo, essa perda de danos muito mais propícia para os casos de cláusula headship estabelecidas no contrato, né, que provavelmente com esse estabelecimento dessa cláusula, o conteúdo da cláusula vai direcionar, eventualmente, para uma previsão de perdas e danos eventuais em razão do não exercício desse dever de renegociação, mas me parece um pouco forçado a questão de pensar nas perdas e danos só com a regra geral, ou seja, baseado numa cláusula geral atrelada à boa-fé como dever de renegociar. Até pensei em complicar um pouco o problema, por exemplo, se eu não, considerando a pandemia, eu não viabilizar essa tentativa de renegociação atrelada à boa-fé, eu teria interesse jurídico, por exemplo, interesse de agir, e aí está até o Pedro que pode depois refletir um pouco com a gente. Condição teria interesse de agir para uma ação de revisão contratual, sem que eu tenha feito o dever de casa de tentar a renegociação desse contrato. É uma luz aí, uma problemática que eu quero deixar no ar. De repente, se você quiser dar a sua opinião, seria excelente. Me dê um minuto. Eu tenho um colega, um civilista de primeira linha, professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que logo que a pandemia começou e a gente começou a discutir esses assuntos dos contratos, ele defendia justamente a criação de, aspas, uma condição de procedibilidade para você demandar no judiciário qualquer pedido revisional, tá? Mas ele mesmo pondera que a dificuldade é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. 35. Tá? Então, direito de ir ao judiciário. A gente tem trabalhado na ideia de conscientização, na ideia de... O que eu tenho explicado para os meus clientes é uma questão de custo de oportunidade. Entre você ter o litígio, levar ao judiciário e ter uma decisão favorável, se eu pego um contrato com a duração de 4, 5 anos, eu posso ter o resto da duração inteira do contrato de litígio na justiça. E o custo de oportunidade disso é enorme. Você pode levar o assunto para uma arbitragem. Muita gente está fazendo isso. Mas, em geral, a gente vai ter pelo menos de 4 a 6 meses para resolver o problema na arbitragem. E isso, para quem está no mercado competitivo, pode ser a morte do negócio. Você não consegue mais se recuperar disso. Então, quem busca revisão está olhando para frente. E mais, a gente desenvolveu mecanismos, o caso fortuito e a força maior, que são para impossibilidade total do objeto. E a gente não está em impossibilidade total do objeto, a gente está em impossibilidade transitória do objeto.
Agora, eu não sei, já que você mencionou que o Pedro está na sala, e já que a gente tem a possibilidade aqui de, quando a gente fala do Pedro, a gente lembra de negócio jurídico processual, e a gente lembra dos princípios aplicados ao processo. O que eu tenho sugerido a alguns clientes é o seguinte: a gente vai para o judiciário, a gente se arma numa armadura, a gente estabelece um pedido na petição, o outro faz a contraposição da contestação, e às vezes a gente não para pensar que nenhum dos nossos clientes sabe como é que vai estar a vida deles daqui a 4 meses. Porque, veja, se hoje alguém me procurar para ingressar com a revisional e dizer que queria fazer um reajuste linear do contrato de 8% ou de 10%, talvez 8% sirva para junho e julho. Mas quem é que vai saber como é que vai estar a gente em agosto, setembro e outubro? Ele vai voltar e vai bater no judiciário em outubro com outra revisional para dizer assim, olha, aqueles 8% que eu ganhei foi pouco, agora eu quero 18% porque não está dando. Por que a gente não pensa em fazer um acordo provisório? E dizer o seguinte, olha, vamos disciplinar os próximos 3 meses, vamos disciplinar os próximos 2 meses e a gente senta de novo para conversar. Se a hardship não foi prevista antes do problema, ela pode ser prevista no aditivo agora no problema. Tá? E às vezes, e aí é uma sugestão para os colegas que estão ouvindo a gente, são magistrados, naquela audiência inicial de tentativa de conciliação, antes de começar a instrução, provavelmente você vai marcar a instrução para 4 ou 5 meses. Por que não propor às pessoas um cenário transitório até a data da audiência para reavaliar aquela situação no dia da audiência? Talvez seja uma chance de você ser proativo para a solução do problema. Você pode se surpreender com a fazenda assim, disse, olha, esquece a audiência que ficou bom aqui o acordo provisório e a gente vai torná-lo definitivo. Eu acho que isso pode acontecer. Tá? A gente estava falando... Fala. O nosso temor enquanto judiciário é muito grande. O que é que vai acontecer? Porque as ações estão chegando, né? Muitas ações na área de contratos de locação, de contratos de fornecimento de água, que também terminam caindo no judiciário, suspensão dos pagamentos, pedido de suspensão de encargos que estão vinculados a diversos contratos de diversas ordens, encargos, inclusive de natureza tributária, tributos, suspensão de pagamento de IPTU, divisão de pagamentos, entendeu? Então, muita coisa está se tentando construir e no judiciário está chegando tudo de forma nua e crua, ou seja, sem que as partes tentem uma negociação. Então, a nossa expectativa é que, não só durante a pandemia, mas especialmente depois da pandemia, a gente vai ter um boom enorme de ações revisionais. E como você diz, eu vou revisar para agora, mas daqui a 4 meses, como é que vai estar? Eu vou entrar com a nova revisional, então a nossa preocupação é muito grande com relação a isso, entendeu? Muito grande. Deixa eu pegar um gancho para você. Vamos escolher um contrato que trata de locação, que envolve várias situações, para o pessoal que está ouvindo a gente refletir um pouquinho. Me ligou uma pessoa que tem uma loja no shopping, disse assim, vou parar de pagar. Eu disse, beleza. Está fechando a loja? Eu disse, não, de jeito nenhum, meu ponto é maravilhoso. Eu disse, você vai parar de pagar por quê? Não, porque o shopping está fechado. Eu disse, a sua mercadoria está lá dentro. Então, veja. Então, você está tendo pelo menos um depósito. Então, vamos lá. O que é que você paga por mês no shopping? Ah, você paga a locação do espaço. Ok. Mas você também paga um fundo de participação em propaganda. O shopping fez alguma promoção? Está fazendo alguma mídia nesse período? Não, nenhuma. Então, que tal você pensar em propor ao administrador suspender o pagamento relativo à promoção e propaganda enquanto o shopping está fechado? Tá? Ah, vamos pensar o seguinte, o shopping tinha 50 seguranças normalmente e reduziu para 5 seguranças porque está fechado, não precisa de tanta gente. Então ele reduziu a folha. Então ele diminuiu as despesas ordinárias, tá? Diminuiu a energia elétrica, que é um gasto enorme, diminuiu a água. Vamos pedir ao administrador para mandar as contas para ver quanto é que foi a redução e vamos propor uma redução proporcional equivalente dentro do valor das despesas ordinárias de todo mundo para ver o que é que acontece, tá? Outra coisa, por que você, em vez de parar de pagar 100%, você não leva em consideração o seguinte, olha, eu não vou pagar nada em abril, não vou pagar nada em maio, mas a partir de dezembro ou de janeiro eu vou pagar uma mensalidade e meia, uma mensalidade mais 20%, que eu vou recuperar as minhas vendas. Um colega meu que trabalha na administração do shopping me deu o seguinte exemplo, Marcos, o aluguel de março vence no dia 5 de abril. O governador decretou os efeitos do distanciamento social no estado no dia 23 de março. Mas o meu locatário,
ele funcionou normalmente do dia 1º de março ao dia 22. Ele só fechou no dia 23. Aí, quando chega no dia 5 de abril, ele diz assim, não vou pagar 100% do aluguel. Mas espera aí, ele funcionou 20 dias normalmente, sem nenhum problema, faturando o que ele tinha que faturar. E aí é o que eu chamei para você de comportamento oportunista. Se você me disser assim, olha, maio foi uma desgraça, não vendi nada, abril foi uma desgraça, não vendi nada, ok, vamos separar esses 2 meses. Mas no mês de março, existe um período híbrido e o aluguel, como qualquer fruto civil, você conta dia a dia. Então você pode ter um raciocínio proporcional do que você vai fazer em relação a isso. Alguns shoppings em Maceió admitiram serviços de pague leve ou alguma coisa do tipo, serviços de venda na porta. Então o que acontece? A gente vai ter um período porque a pessoa funcionou normalmente e depois parou abruptamente. A gente vai ter um período que ficou fechado. A gente tem um período de retorno das vendas. Não dá para você fazer algo linear e dizer assim, não vou pagar nada ou vou pagar tudo. A gente tem que analisar isso caso a caso, porque dentro do mesmo shopping, Gustavo, 5 lojas vizinhas, cada uma tem um contrato diferente, cada uma tem uma metragem diferente, cada uma tem exigências diferentes. E o que as pessoas querem é uma solução mágica, que estalem os dedos e resolvam isso. A teoria dos contratos, para respeitar a autonomia, exige que você analise o caso concreto. Só pegando esse gancho seu, quando você fala de comportamento oportunista, para esclarecer assim, quem não é da área, você está querendo se referir ao chamado abuso do direito, né? Que, na verdade, é exatamente a existência de um direito, mas que extrapola na sua funcionalidade, no seu exercício, a normalidade, ou seja, ele passa a ser abusivo, oportunista, não é isso que você quis dizer? Isso, exatamente. Eu vi uma pergunta aqui que passou aqui e subiu, mas eu entendi a pergunta, só não vi o nome da pessoa que fez. As pessoas estão perguntando se não seria o caso da lei criar critérios gerais para renegociação. Isso foi tentado. Sim. Tá? Então, para voltar no tempo 2 meses, a gente teve uma iniciativa que começou no Supremo, tá? O Toffoli fez o convite, o ministro Toffoli, para vários professores, um grupo de professores se reuniu, se redigiu uma proposta inicial do que seria o PL 1179. Quando chegou no Senado, a parte que falava das balizas para o contrato foi retirada do projeto, porque não havia consenso. Eles tinham colocado valores máximos e mínimos para redução das prestações locativas, por exemplo, e não havia consenso no Congresso para isso ser aprovado. Mas havia consenso para aprovar o 6º, o 7º e o 9º do RJET. Mas aí o nosso presidente resolveu vetar. O que eu acho ruim só, Gustavo, é que a mensagem de veto é telegráfica. Tá? A mensagem de veto trata do assunto em 3 linhas. Isso, para mim, é lamentável, porque toda a base do governo trabalhou para aprovar o projeto no Congresso. Os principais ministros mandaram notas técnicas sobre o projeto. Aí, em 15 dias, mudaram de ideia e saíram vetando tudo do Congresso. Agora, veja, o juiz, que está de um lado do balcão, o advogado está do outro lado do balcão, tem que trabalhar com os instrumentos que estão na vista da gente. E a parte contratual foi vetada e tudo continua como era antes. A gente tem o artigo 317, o artigo 478, a gente tem os artigos de paz geral, o 156, o 157, a gente tem o 6º Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um arcabouço que já existe para trabalhar o assunto. Só que a gente não falou de uma coisa. Tinha um dispositivo que dizia assim, não se considera fortuito ou força maior a variação cambial, tá? E também o aumento da inflação. Isso eu queria lhe ouvir, meu amigo, porque veja, o dólar começou a R$4 em março e bateu R$6 no mês passado. Como se não existisse contratos vinculados a essas moedas, né? E essas variações, né? Ou seja, você está excluindo de um processo de consequências de repercussão da pandemia contratos que são, principalmente os contratos internacionais, contratos que envolvem exportação e importação, né? Você está excluindo praticamente os efeitos, a repercussão direta do valor do contrato, valor no sentido monetário propriamente dito, fora dessa questão da pandemia, quando você diz que isso ficaria fora, ou seja, que não se considera fortuito nem força maior a variação cambião. Seria absolutamente absurdo você pensar dessa forma, né? E aí, o Felipe Falcão, que é um magistrado aqui que está participando da nossa live, ele fez uma pergunta sobre se
essa negociação no contexto da pandemia necessita, ele afirma, né, que a necessidade de uma multilateralidade para essa negociação e que os critérios de transparência fossem mais adequados no sentido de autorizar uma revisão. O que eu vi com a RGET foi exatamente isso. A expectativa dos juízes e também dos advogados era que as balizas para, se você frustrar a negociação multilateral ou entre os participantes do contrato, se essa renegociação restar frustrada, você tinha que ter uma lei que desse uma melhor parametrização, uma melhor estruturação de balizas para que o juiz pudesse construir uma revisão que atendesse ao fim último do contrato. Claro que o contrato tem os seus interesses específicos, de lado a lado, mas tem um fim comum. E a revisão, que é a interferência do judiciário na vontade das partes, porque ele vai modificar esse conteúdo, quanto mais distante ele tiver no sentido de parâmetros de baliza, mais sujeito ao ativismo judicial o contrato vai ficar. E quem vai sofrer com esse ativismo que não for, que seja desmedido, ou que a droga seja aplicada em dosagens desproporcionais, você vai terminar afetando ambas as partes do contrato. E o interesse último, que é a finalidade de cumprimento do contrato, vai restar frustrado exatamente porque o juiz não vai ter essa medida adequada e os critérios. Por isso que eu achei a lei muito fraca, muito omissa, e não nos referenciou em absolutamente nada. E eles dizem na exposição de motivos que o objetivo era ser mesmo, que a gente já tinha todas as ferramentas necessárias para fazer isso. Talvez para a gente lidar com o assunto pensando no varejo. Mas o que você está preocupado aqui é com atacado. O que você está preocupado aqui é com 300 ações, 400 ações no seu colo daqui a 2 meses e todas com pedido de liminar urgente para você analisar cada um dos casos. E aí, a gente está caminhando para o final, Marquinhos. São 17h52. Daqui a pouco o Instagram despeja a gente. Exatamente. Eu queria que você colocasse uma questão sobre os planos de saúde, que são contratos muito caros para todos os ouvintes, para os juízes que trabalham com isso diretamente, os advogados, e tem sido uma questão importante para que a gente deixe os 2 ou 3 minutos finais para algum questionamento. Perfeito. Ou alguma outra pergunta que surja aí de última hora, que é a questão relacionada à alegação de aumento de sinistralidade dos planos de saúde, né? Essa que é uma coisa muito corriqueira, que está sendo usado pelos planos como moeda de troca aí, inclusive para aumentar de forma abusiva as prestações, sem um controle maior desses conteúdos contratuais. Como é que você enxerga isso aí? Como é que você vê isso aí? Vamos lá, eu acho que uma coisa a gente tem que chamar a atenção aqui. Primeiro vamos fazer um recorte. A gente escolheu que ia falar de contratos paritários, então vamos situar os planos de saúde dentro da autogestão. Sim. Aí, o que é que eu tenho ouvido falar? As pessoas dizendo assim, Marcos, a sinistralidade aumentou 80%. Talvez eu não duvide disso não. Mas ninguém fala que a gente tem todo mês uma quantidade de usuários que fazem exames de controle de rotina, que vão para consultas de rotina, que fazem cirurgias eletivas, e tudo isso está suspenso há 3 meses. Pessoal, sem sair de casa. Sem sair de casa. Hoje tem muito plano com dinheiro sobrando em caixa, tá? Porque o que é que acontece? A atenção que se está se fazendo para a Covid, a gente tem os 2 extremos. A maioria é a atenção básica. É um analgésico, é um exame simples e manda para casa. As pessoas que vão para a UTI são 10 a 20% de quem está doente, não passa disso. E o que é que acontece? Tem uma demanda represada. Ninguém está indo para seu cardiologista, para seu urologista, para seu endocrinologista, para sua ginecologista, ninguém está fazendo exame de controle, tá certo? Então, o que é que acaba acontecendo? O plano chega nos autos e diz assim, olha, eu atendia 50 pacientes por mês e agora eu atendo 480 por mês. Massa, e quantos exames você fazia e você deixou de fazer? Essa informação não vem, essa informação não é transparente. Pode ser até, Gustavo, que daqui a 4 meses, quando a pandemia passar, todo mundo que não fez exame, todo mundo que não fez consulta, todo mundo que não queira se operar, vá de uma vez só buscar isso. E acabe que a balança desequilibre mesmo. Mas veja, eu tenho visto, e aí eu vou sair um pouquinho, me permita, da autogestão, eu tenho visto o seguinte, ninguém quer vender plano individual,
porque não compensa, porque o reajuste está regulado pela ANS. As pessoas só querem vender plano coletivo. Outro dia eu vi na imprensa plano coletivo de 2 pessoas. Amigo, me desculpe, não tem plano coletivo de 2 pessoas, tem fraude à lei, tá certo? Então o cidadão quer ter a liberdade de aumentar o preço que ele quer. E qual é a pegadinha? O primeiro ano do contrato, o preço é super legal, camarada. Aí quando você vira um ano, o que é que acontece? Aí ele aumenta o seu plano 30%. Mas espera aí, o que é que aconteceu em um ano para aumentar 30%? Que sinistralidade foi essa? Que aumento de inflação médica foi esse que não estava previsto no contrato? Pelo menos diga que dê um desconto. Olha, você ia pagar 2.000 por mês, eu vou lhe dar um desconto, e no primeiro ano você vai pagar 1.300 para poder fidelizar você. Então, o que eu tenho visto acontecer é o seguinte, é uma falta de transparência estúpida, e mesmo quando os números vêm para os altos, sabe qual é o problema? Eu acho que nem eu nem você estudamos contabilidade a fundo e a terminologia da ANS para entender as siglas das tabelas que eles colocam de despesas. Isso é um conhecimento super específico. E a minha sugestão para os colegas magistrados aqui é uma testemunha técnica. É chamar alguém para poder explicar a você aqueles números. Agora, a desculpa é sempre assim, a sinistralidade aumentou e ele usa os números do geral. Eles não usam os números daquele plano específico. E eles querem resolver no atacado. A gente tem que tomar cuidado para esse tipo de abuso, tá? E aí, o que é que acontece? Mas, Marcos, agora tem exames que não eram cobertos, que a ANS obrigou que cobria. Beleza. Daqui a um ano, quando você for fazer o reajuste, você traz o impacto disso. Mas você não pode trazer um impacto só disso. Você tem que trazer um impacto do todo do plano para poder se sentar e conversar. E se a gente tem cooperação processual, as informações têm que vir de um modo que seja inteligível para o leigo. Não dá para juntar um calhamaço de anexo de 200 páginas, fazer o seguinte, o juiz não vai ter tempo de ler mesmo, a assessoria está atolada de serviço, entrega isso aqui que faz de conta que a gente cumpriu com a atividade. A gente tem que parar com isso, a gente tem que ser cooperativo, a gente tem que ajudar pensando que o processo tem que terminar o mais rápido possível. Infelizmente é difícil a gente conseguir ainda ver esse comportamento em alguns setores. Ok, Marquinho, veja, são 17h57, a nossa live está acabando, né? Da nossa parte, eu quero agradecer demais a sua presença hoje na escola, foi uma satisfação enorme, primeiro revê-lo, que eu nunca mais tinha tido um contato direto com você, os nossos contatos só são por WhatsApp, né? Mas dizer que estou muito feliz, acho que considerando o tempo de live, foi muito proveitoso o nosso papo. A gente teve aí uma audiência de 75, 71, 73 pessoas, em média. Eu acho que é muito bom para um dia de quinta-feira, né? Um final de tarde com tanta gente atarefada. Foi muito bom a escola receber e eu deixo esse minuto final para as suas considerações. Desde já agradecendo muito a aceitação do seu convite e dizer que a Escola da Magistratura e o Projeto SMAL ao vivo espera contar em outras oportunidades com você também para debater novos temas na área de direito civil. Meu caro, sempre que você quiser, estou à disposição de você, estou à disposição da escola, tá certo? Foi ótimo conversar. A gente tem que trocar ideias, porque está todo mundo também em terreno desconhecido. E se a gente não conversar, se a gente não dialogar, a gente não amadurece isso. E o que eu estava dizendo no final da sua última pergunta, ou a gente colabora, ou a gente entende que nós não somos inimigos, que a gente tem um objetivo comum, ou a gente não vai vencer esse tipo de problema, tá? O papel do judiciário é servir de moderador, mas as partes têm responsabilidade, os advogados têm responsabilidade. Não é um trabalho isolado de uma pessoa. Se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que a gente vai caminhar e a gente tem, pelo menos, as ferramentas para começar a enfrentar esse problema. Tá? Obrigado para quem assistiu a gente. Desculpa não ter respondido todas as perguntas. Muito obrigado aos nossos ouvintes, né? A gente estava agora com 75 pessoas e, como a live está acabando, o pessoal está saindo da sala, mas eu agradeço a todos que ficaram, os colegas magistrados, os assessores, alunos, ex-alunos, todo mundo que prestigiou a nossa live e espero contar com eles em uma próxima oportunidade. Marquinhos, um grande abraço, amigo. Tudo de bom. Se você precisar, tá bom? Fiquem bem, pessoal. Até mais. Tchau. Um abraço. Até mais.